Muito bem, agora para fazer o exercício 5, eu vou vir aqui no novo arquivo de novo. Exercício 05.py. O que o exercício está pedindo aqui? Peça ao usuário um número e use if para verificar se esse número é positivo, negativo ou zero. Alt Z para quebrar a minha linha. Vou selecionar o texto e vou apertar Ctrl, ponto e vírgula para comentar ela. Então, o meu usuário vai ter que inserir um número aleatório, certo? Que vai ser... Vou colocar ele do tipo float aqui. Como o usuário que vai ter que inserir, então precisa do comando input. Toda vez que a inserção for pelo usuário, tem que obrigatoriamente utilizar input. E as aspas aqui dentro é só para ele saber o que ele vai inserir. Então, eu vou pedir para ele, insira um número para verificar. Para verificar, pronto. E aí, esse número foi lido. O que vai acontecer? Se esse número for maior que zero, então esse número vai ser positivo, né? Então, eu vou fazer um print, vou abrir as aspas e vou chamar essa... fora das aspas, vou chamar a formatação F. Por quê? Porque eu quero relembrar que número que ele digitou. Então, eu vou falar assim, o número, e aí eu chamo a variável número, que vai aparecer tipo 5, o número tal é positivo. Vamos rodar esse daqui para ver o que acontece. Vou vir aqui, ó, vou colocar número 5. O número 5.0, porque eu declarei que ele era do tipo float, é positivo. Se eu rodar agora e colocar um número negativo, vamos ver o que vai acontecer? Vou colocar menos 9. Ele não fez nada. Por quê? Porque não existe um else ainda falando o que tratar. Mas ainda assim, antes de tratar um número negativo, eu vou fazer um elif aqui dentro. Por quê? Porque existe a opção desse número ser zero. Então, se o número for igual a zero, só que o igual de comparação são dois iguais seguidos. Então, se o número for igual a zero, então o meu print vai ser o quê? Que o número digitado é zero. O número, aí eu chamo a variável número, é zero. E agora, se o número não for positivo e se o número não for negativo, qual é a opção dele ser? É a opção, se o número não for positivo e não for zero, a opção dele é ser negativo. Então, eu vou falar aqui, else, e aí faço um print falando que o número digitado foi negativo. O número, e aí chama a variável número, é negativo. E aí a gente manda rodar isso daqui. Insira o número para verificar. Vou colocar menos 9. Aqui, ó, o número menos 9 é negativo. Esse ponto zero está aparecendo no final porque a gente definiu que ele era do tipo float. Ó, o número 0.0 é zero. Vou trocar aqui só para nível de curiosidade. Vou tirar ele do tipo float e vou colocar ele do tipo int. Não alterei mais nada. Então, quando eu digitar aqui o número 8, ó, o que ele apareceu? Sem o ponto. O número 8 é positivo. Ok? Alguém da sala, alguma dúvida? Sucesso, né? Agora o exercício 06. 06.py. Crie um programa que solicite a idade do usuário e use if para verificar se ele já é maior de idade. Agora tá ficando fácil, né? Alt Z quebra a linha, seleciono o texto e ponto e vírgula, que ele comenta o texto. Então, a pessoa vai inserir uma idade. Essa idade tem como a gente ter 22 anos, ponto 6? Não, a gente costuma falar a idade inteira, então ela vai ser do tipo
int. O usuário que vai ter que inserir, então, é obrigado à utilização do input. E a gente vai colocar um texto nesse input de orientação para o usuário. Digite a sua idade. E aí a gente já pode ir direto para o if. Por quê? Se essa idade for maior ou igual a 18, então a minha pessoa é maior de idade, certo? Atenção, para vocês não confundirem o maior, a nossa leitura de texto é da esquerda para a direita, né? Então, onde a perninha estiver mais aberta vai ser o maior e onde a perninha estiver menos aberta vai ser menor. Então, lendo da esquerda para a direita, primeiro a gente encontra a perninha maior. Para ser menor, a gente lendo da esquerda para a direita, primeiro a gente encontraria a perninha que está menor. Então, só uma dica para não confundir. Então, o print, aí a gente vai falar o quê? Você é maior de idade. Se a pessoa não for maior de idade, qual é a outra opção que ela tem? É ser menor de idade. Então, a gente faz um print, você é menor de idade. Muita atenção, não sei se vocês estão percebendo, mas o if e o else e o elif, todo mundo, ele tem o mesmo alinhamento aqui, ó. Por quê? Porque se eu colocar com espaço recuado, que ele faz a primeira orientação, ele só vai rodar se conseguir entrar no if. Porque aqui, vou colocar 17, ó, você é menor de idade. Porque aqui no Python, a gente precisa deixar ele bem indentado, porque senão não deixa ele com essa indentação certa, aí ele apresenta erro e não consegue rodar. Ó, você é maior de idade. Vamos colocar uma idade aqui que nem existe, uma idade bem grande aqui. Ó, você é maior de idade. Ok, é isso que importa.